Olá! Na nossa aula hoje vamos falar sobre trabalho infantil. Falar sobre trabalho infantil, precisamos abordar também temas como direitos humanos, cidadania, saúde, violência e educação. Também não há como falar de trabalho infantil sem abordar a desigualdade social. Os temas estão entrelaçados. Vamos acompanhar uma releitura do nosso livro bimestral, Guerra de Bombons? Vamos fazer um apanhado da historinha. Guerra de Bombons, Jonas Ribeiro, Editora do Brasil. O livro fala sobre um pequeno engraxate, um menino pobre, que encontra aí um cliente, um amigo. A partir de uma situação de violência vivida pelo seu amigo, ambos acabam pensando em construir um mundo melhor. Param para argumentar sobre um mundo mais justo e mais amoroso. Para as crianças que começaram a trabalhar cedo demais e para os adultos que perderam alguém cedo demais. O engraxate estava distraído, distante, correndo no mundo em que ele ainda não precisava trabalhar. Nem viu o homem elegante aproximar-se. O homem o cutucou e ele deu um salto, um grande salto, do mundo de dentro para a rua movimentada. Quer graxa hoje, freguês? Quero. Pode sentar, freguês. Quanto vai custar? Pago quanto puder, ou quanto o senhor achar que vale o serviço. Você tem filhos, Pedrão? Tenho. Quer dizer, tinha. Ele morreu numa briga. Foi defender o amigo e levou 2 balas no peito. Foi um ato de coragem. Nele foi embora. Eu penso nele toda hora, a cada minuto, como se ele existisse em cada gesto meu. Ele se chamava Mateus. Tinha 19 anos e adorava viver, sorrir, sair com os amigos. Sabe, Giga, quando as balas atingiram o Mateus, eu e a minha família toda também fomos atingidos, baleados. Nós também morremos naquele momento. Morremos de uma morte diferente. Uma morte que ninguém vê e pouca gente entende. Dá para entender? Guilherme não conseguiu dizer nada. Não conseguia mais engraxar. Suas mãos ficaram duras, paradas. Ele quis abraçar o homem quis abraçar um menino. O abraço não aconteceu. Pedro continuou a falar. Eu só queria que aquela arma espirrasse água. Guilherme colocou as suas mãos nos joelhos de Pedro e disse: ou da arma podia sair uma flor. Pedro rebateu. Ou a bandeira da paz, uma bandeira bem branquinha. É verdade. Já pensou, Pedrão? Se não existisse nenhuma arma e nenhuma maldade? A flanela ficou jogada para trás e os 2 amigos saíram abraçados. Foram tomar sorvete e conversar muito mais. Sim, os 2 novos amigos foram sonhar com um mundo melhor. O autor, Jonas Ribeiro. Tem um monte de perguntas sem resposta. Por que o homem destrói o seu semelhante? Por que inventaram as armas? Por que algumas pessoas acreditam que a violência resolve problemas? Por quê? Somos uma espécie tão bonita e ao mesmo tempo tão mesquinha. Brigamos por quase nada e deixamos absurdos acontecerem à nossa frente. Onde está a solução? No bom senso? Na força dos sonhos? Dos grandes e pequenos sonhos? Ou no esforço real de todos os seres humanos para instaurar a paz? Escrevi esse livro como um protesto contra as guerras e contra a violência urbana. Atenção, leitores! Eu e o pessoal da Gaiola declaramos guerra contra as injustiças. Usaremos as seguintes armas: a fé, a verdade, a paciência, o trabalho coletivo, a poesia, a cor, a arte, a caridade e todo o nosso amor.
Bom, agora vamos fazer uns pequenos questionamentos. Falando em trabalho infantil, será que o trabalho infantil sempre existiu? Será que as crianças sempre trabalharam? E onde essas crianças trabalhavam? No campo, nas cidades? O que a história pode nos contar? Vamos fazer uma breve apanhado num vídeo para conhecer um pouquinho da história do trabalho infantil? Bom, o que sabemos sobre o trabalho infantil? Como já passamos aí pela leitura do livro Guerra de Bombons, o pequeno engraxate que trabalhava nas ruas, e agora fizemos a visualização desse vídeo que mostra a triste realidade das crianças no início da Revolução Industrial. Ora, a criança trabalhava exaustivamente numa carga horária muito semelhante à dos adultos. Essas crianças eram mal remuneradas, sofriam violência física e por muitas vezes trabalhavam além daquilo que elas poderiam aguentar, né? Então vamos pensar aqui o que sabemos sobre o trabalho infantil, vamos pensar no livro, na leitura do livro e vamos pensar nesse vídeo que acabamos de ver. E acabamos de comprovar que o trabalho infantil sempre aconteceu no contexto da história, né? Independente da Revolução Industrial ter colocado um número maior de crianças dentro das fábricas trabalhando como adultos, outros tipos de trabalho sempre aconteceram ao longo da nossa história. Então vamos lá. O que sabemos sobre o trabalho infantil?
Quais são as causas do trabalho infantil precoce? Pensando no livro, pensando no vídeo, por que essas crianças precisavam trabalhar? O que impeliu essas crianças ao trabalho infantil precoce? A gente pode argumentar aqui que uma das condições é justamente a desigualdade social, a falta de oportunidades de uma vida digna, decente, para que essas famílias precisem do trabalho dessas crianças para se manterem, certo? Outro questionamento: que prejuízos as crianças trabalhadoras podem ter? Bom, como nós verificamos ali no vídeo, as crianças tinham uma alimentação deficitária, uma carga horária muito extensa, dormiam pouco, consequentemente nós podemos supor que até pela própria pobreza dessas crianças, elas tinham pouco acesso a uma alimentação de qualidade, até porque trabalhavam exaustivamente durante muitas horas e provavelmente faziam pouquíssimas refeições ao dia. Então, a saúde da criança ela pode ser muito prejudicada nesse contexto. Vamos pensar também no analfabetismo ou a baixa escolaridade. Na realidade do vídeo, no contexto, só famílias ricas tinham seus filhos estudando em escolas ou estudando em casa com professores particulares. Na época, crianças pobres não tinham acesso à escola. A escola não era uma instituição como nós temos hoje, não era assegurado o direito da criança à escola. Era uma realidade muito difícil e crianças com uma carga horária de trabalho tão exaustiva não tinham como frequentar uma escola, mesmo que tivesse escola. No nosso contexto atual, vamos pensar no pequeno engraxate. Se ele passa muitas horas na rua, pode ser que ele também vá à escola. Mas será que o desempenho escolar dele vai ser o mesmo de uma criança que só vai à escola? Que depois em sua casa tem tempo para fazer as lições de casa, está descansada, pode dormir, pode descansar, tem seus horários e sua alimentação equivalentes para uma boa saúde. Então, será que o rendimento escolar vai ser o mesmo dessas duas crianças? Provavelmente não. E outro ponto é a exposição à violência. No caso, as crianças trabalhadoras da fábrica ficavam expostas a castigos físicos. É um tipo de violência que pode ser física e também pode ser psicológica. No caso do nosso pequeno engraxate, a disposição de estar na rua trabalhando também pode colocá-lo frente à violência, tanto física quanto uma violência emocional. Então vamos pensar aqui que essas crianças estão expostas a todos os motivos do mundo para a gente ser contra ao trabalho infantil. Vamos lá, onde surge o trabalho infantil? No meio urbano ou no rural? Vamos pensar que, diferente de tarefas que as crianças podem ter em suas famílias, ou aquela ajuda que alguma criança ou adolescente dá, um comércio pequeno da família, em que ele tem pequenas obrigações a serem feitas, pequenas obrigações da infância e da juventude são diferentes de um trabalho infantil. O trabalho infantil, ele normalmente tem um caráter exaustivo. Essa criança fica sujeita a ter uma remuneração e para alcançar aquela remuneração que geralmente é muito pouco remunerado, ela precisa de uma carga horária de trabalho muito maior. E são trabalhos geralmente precários. Então, tanto no meio urbano, nos grandes centros, ele pode ter um trabalho, ou também no meio rural. Crianças de pouquíssima renda também podem desempenhar, às vezes, exaustivas jornadas de trabalho no meio rural. Hoje nós temos legislações que protegem as crianças. Aí nós estamos falando de cidadania, de direito à cidadania, de direitos humanos, principalmente. Mas em muitos casos, a lei por si só acaba não protegendo essas crianças da maneira como deveria. Bom, e você conhece algum caso de trabalhador infantil? Você conhece alguma criança que trabalha? Já viu alguma criança trabalhando? Conhece algum caso na família? Ou por intermédio de qualquer pessoa? Ou televisão? Ou um documentário? Outro meio qualquer que tenha colocado você de frente para a questão do trabalho infantil?
como ele acontece, quais são os motivos. E outro ponto, o que a sociedade pode fazer para erradicar o trabalho infantil? Qual é a nossa responsabilidade? Como nós podemos fazer para que essas crianças não tenham a necessidade de se expor ao mundo do trabalho tão precocemente? Aqui nós temos uma matéria do G1 de São Paulo, é uma matéria de 2017. E essa matéria foi feita pautado numa pesquisa da Fundação Abric. Fundação Abric é uma fundação que ela foi justamente idealizada para combater o trabalho infantil. Possivelmente vocês já tiveram algum brinquedo, ganharam algum brinquedo, algum produto embalado e nessa embalagem com o selo da Fundação Abric. Esse selo atesta que na cadeia produtiva daquele brinquedo ou daquele produto não foi usado o trabalho infantil. É um selo, é uma chancela da Fundação Abric para aquele produto. E é muito interessante se todas as pessoas pensassem que consumir produtos que não levaram a mão de obra infantil seria uma coisa muito interessante para desestimular que esse trabalho seja feito por crianças, principalmente nesse contexto de fábricas de produção em grande escala, porque isso até hoje ainda pode estar acontecendo em vários cantos do mundo. Mas aqui a gente tem colocado nessa matéria a situação do Brasil em 2017, mas é uma questão relativamente recente. O Brasil tem 2,6 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. É um dado que assusta. Aqui nós vemos, criança ajuda na venda de bebida alcoólica no Carnaval da Rua de São Paulo. Provavelmente ele poderia estar junto com os pais. Muitas crianças, nesse contexto, vão para as ruas, para o pequeno comércio, justamente para fazer essa venda junto com a família, para ajudar a família nesse contexto. A pesquisa aponta que houve um aumento de 8,5 milhões de crianças, entre 5 e 9 anos em situação de trabalho infantil. Quer dizer, houve um aumento de 8,5 mil crianças nessa faixa etária de 5 a 9 anos, uma faixa etária bem pequena. Em contrapartida, a redução entre jovens e adolescentes foi de 659 mil entre 10 e 17 anos, comparado com os anos de 2014 e 2015. É um dado que compensa, e muito embora o aumento tenha sido indesejável para crianças bem pequenas, a redução de trabalhadores nessa faixa etária entre 10 e 17 anos foi bem significativa. A maior parte delas se encontram na região Nordeste e Sudeste. É uma pena porque a gente pode verificar também que as condições da região são diferenciadas no que diz respeito ao trabalho infantil. A pobreza. Esse relato da matéria vem falando sobre o cenário da infância e da adolescência e coloca aqui que 17,3 milhões de crianças de 0 a 14 anos equivalem a 40% da população brasileira nessa faixa etária, vivendo em domicílios de baixa renda. Então, o trabalhador infantil, como a gente já mencionou lá na frente, ele passa pela desigualdade social. Uma das maiores causas para o trabalho infantil precoce é justamente a desigualdade social. A pobreza é um grande agente influenciador nessa triste realidade. E a violência. Um dado muito, muito preocupante. De acordo com esse estudo, quase 18,4% dos homicídios no país são praticados contra crianças e adolescentes. Pouco mais de 80% deles com armas de fogo. A região Nordeste concentra a maior proporção de homicídios de crianças e jovens por arma de fogo.
superando 5 pontos percentuais outros dados de outras regiões. É uma triste realidade pensar que a violência, a pobreza, a desigualdade social, o trabalho infantil, a falta de direito, de cumprimento dos direitos da legislação que dá os direitos da criança e do adolescente, né? Pensar que tudo isso é desconsiderado nesse contexto do trabalho infantil e da violência. Bom, agora nós vamos para a nossa atividade de fechamento. Vamos iniciar? Vamos formar grupos para a confecção de cartazes com os principais pontos do que nós aprendemos até aqui. A nossa intenção é montar um mural solidário pela erradicação do trabalho infantil no Brasil e no mundo. Nós fizemos um pequeno apanhado do Brasil e um contexto mundial falando lá